Pessoal, hoje nós vamos falar sobre mais uma região do Brasil. Lembrem lá, as regiões geoeconômicas, Nordeste e Amazônica, e aí nós podemos ter a Centro-Sul e a região concentrada. É claro que hoje nós vamos falar sobre a Amazônia. Vamos lá. Quando nós falamos da região amazônica, o que vem na nossa cabeça? Vem a floresta amazônica. Então nós temos que saber qual é a diferença entre a Amazônia internacional e a Amazônia legal. A Amazônia internacional é a floresta amazônica. Lembrem que a floresta amazônica ela não termina onde termina o Brasil. Ah, tem um limite aqui, terminou o Brasil, acabou a floresta. Não, ela vai adiante. Então essa parte aqui em verde escuro e também essa parte, então toda essa parte aqui é a parte da Amazônia internacional, que ela está em outros países também. A parte em verde claro é a Amazônia legal, que é a parte da Amazônia brasileira. Então, quando nós falamos Amazônia legal, a Amazônia que faz parte só que está no território brasileiro. Quando nós falamos de Amazônia internacional, é toda a floresta que pertence a vários países. É claro que a maior parte está no Brasil. Na região amazônica, qual é o clima? Observem aqui. A maior parte do clima é clima equatorial. Olha, a maior parte da região do Amazônia é clima equatorial. Mas existe um pedacinho aqui de clima tropical. Mas quando falamos do clima da Amazônia, vamos falar que é o equatorial, porque é a maior parte dele, certo? Continuando lá. A parte física, quadro físico da Amazônia. Então a floresta amazônica é uma floresta, gente, latifoliada. O que é uma floresta latifoliada? É uma floresta que tem folhas grandes e largas. Quanto maior a folha, mais vai evapotranspirar e mais umidade vai liberar. Então, em regiões úmidas, próximas a rios ou próximas ao oceano, as árvores vão ter folhas grandes e largas. Lá no deserto, os cactos têm o quê? Espinhos em formas de folha. As folhas foram retorcidas, porque quanto menor, menos água ele vai liberar. A floresta também é perennifólia. O que é uma floresta perennifólia? É a floresta que tem folhas verdes o ano todo. Como assim? Nunca cai a folha? Cai a folha. Só que à medida que vai caindo uma, vai nascendo outra. Então, se nós sobrevoarmos a floresta amazônica em qualquer época do ano, ela vai estar verde. Então, as florestas perennifólias são chamadas também de florestas sempre verdes. Ela é heterogênea. O que é isso? Ela tem vários tipos de estratos. Extrato arbóreo, que são árvores grandes, extrato arbustivo, que são árvores menores. Ela é fechada porque os galhos das árvores se entrelaçam, né? E aí, olhando de cima, fica bem fechadinho, como se fosse um tapete verde. Nós vamos ter na floresta amazônica um solo pobre. Se nós tirarmos toda a vegetação da floresta, nós vamos ter lá um solo arenoso. Pode ser até que se transforme num deserto, porque altas temperaturas e solo arenoso. Ué, mas um solo arenoso que é rico em areia produz uma floresta tão grande assim? Por quê? Todas as folhas que caem das árvores se depositam no solo e se decompõem. E essa matéria orgânica torna esse solo nutritivo, né? Torna esse solo fértil. Se nós tirarmos toda a vegetação, de onde virão os nutrientes? Por isso que não devemos. A floresta amazônica representa 80% do banco genético do mundo. Então existem centenas de espécies lá e com certeza muitas espécies de plantas ou de animais ainda não são conhecidos. Nós não conhecemos todos que ainda existem lá. Ainda falando de floresta amazônica, nós temos que saber que a floresta amazônica ela possui degraus. O que são esses degraus? Então nós vamos ter aqui
Essa região representada pelo número 1, olha só, principalmente aqui, mas então essa região representada pelo número 1, ela é chamada de Mata de Caiagapó. É a vegetação que se desenvolve em áreas alagadas. Olha o rio. Vegetação da floresta amazônica que se desenvolve em áreas alagadas. Essa área aqui, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, aqui e aqui, é chamada de mata de várzea. O que é essa mata de várzea? É a vegetação que se desenvolve tanto em áreas alagadas quanto em áreas de terra firme. Como assim? Em épocas de cheias do rio, o rio vai enchendo, muita chuva, ele enche e vai alagar essas áreas. Então precisa ter aqui, ou existe aqui, vegetações adaptadas a áreas muito molhadas ou muito secas. A vegetação se desenvolve nos dois. Terceiro e último degrau que nós temos aqui, é o número 3. É o degrau chamado Caetê ou mata de terra firme. Nessa região aqui, é claro que nós temos a umidade, mas nós não temos terreno alagado. Então, repetindo, terreno alagado o ano todo, terreno alagado em algumas épocas do ano, em épocas de cheias, e terreno sempre seco, terra firme. Continuando lá, nós vamos ter na Amazônia a maior bacia hidrográfica do mundo, a bacia do Rio Amazonas. Lembrem que a maior bacia hidrográfica do mundo é a bacia amazônica, mas se nós formos falar em bacia inteiramente brasileira, não é a amazônica que é a maior, é a Tocantins-Araguaia. Por quê? O Rio Amazonas, quando ele nasce, ele não nasce com esse nome, vocês já sabem. São os rios Negros, Solimões, que nascem no Peru e na Colômbia. E aí, quando eles entram no Brasil, eles se unem e passam a se chamar Rio Amazonas. Então, a bacia hidrográfica da Amazônia, ela engloba toda essa parte aqui em amarelinho mais claro. E vejam que ela está em outros países também. Então, ela é a maior do mundo? Sim. É a maior brasileira? Sim. Mas é a maior inteiramente brasileira? Não, porque ela está em outros países também. Além da maior bacia hidrográfica do mundo, nós temos na região amazônica também um aquífero. Lembrem lá, o que é um aquífero? Reservatório de água subterrâneo. Nós temos aqui no sul, olha só, o aquífero Guarani aqui embaixo, que é o maior reservatório de água subterrâneo do mundo e está no Brasil. Mas foi descoberto há alguns anos também esse aquífero aqui em cima, chamado aquífero Alter do Chão. Se nós formos pesquisar, ainda não se sabe exatamente o seu tamanho e o seu volume de água. Mas nós precisamos saber que na Amazônia temos um aquífero. Então, se nós formos ver, aqui temos o maior rio do mundo, que é o Rio Amazonas, que já há alguns anos já conseguiram se provar, desde 2015, que ele é maior que o Nilo. Nós temos um grande aquífero e nós temos a floresta, que também gera umidade. Isso contribui para que essa floresta se desenvolva e tenha uma grande biodiversidade. Continuando lá, nós vamos ter na região amazônica predomínio de planície. Olha só, planície amazônica. É claro que aqui no norte nós temos o Planalto das Guianas e aqui o Planalto Central, mas a maior parte está na planície amazônica. Isso faz com que o Rio Amazonas seja um rio de planície e não gere energia elétrica. Rios de planície são bons para navegação. Nós vamos ver que existem algumas hidrelétricas na região amazônica. De quem? Dos afluentes do Rio Amazonas. Vamos passar lá agora que nós já vimos as características físicas para a ocupação da Amazônia. A ocupação se deu por povos nativos ao longo das margens do rio. Então, quem são esses povos nativos? Os indígenas que já viviam aqui antes da colonização dos europeus. A partir de 1960,
cresceu o interesse por essa região. E aí foram sendo implantados novos planos para a integração da Amazônia ao restante do continente. E foi criada a SUDAM. O que é SUDAM? Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, com o objetivo já claro no seu nome: desenvolver essa região. Ocupação ainda em relação às atividades econômicas que se desenvolvem na Amazônia. Nós vamos ter lá o extrativismo e a agropecuária. É claro que o extrativismo muitas vezes causando desmatamento e algumas vezes clandestino. As madeireiras que cortam essas árvores para utilizar, a madeira. A pecuária extensiva, a criação de gado solto. E a agricultura de soja em áreas que já foram desmatadas. O aumento da ocupação trouxe desmatamento e causou conflitos rurais com os povos da floresta. E aí, para continuar com o desenvolvimento e a ocupação da Amazônia, foi criada a Zona Franca de Manaus. A Zona Franca de Manaus, ela tinha benefícios fiscais, ela tem benefícios fiscais. Os eletrônicos produzidos e vendidos lá têm menos impostos para estimular a compra e fazer com que a região se desenvolva. Logo depois que surgiu a Zona Franca de Manaus, foi construída também a rodovia transamazônica. Para quê? Para estimular o transporte, principalmente por meio de caminhões, a chegada e a saída desses caminhões dessa região, para que ela continuasse se integrando ou se integrasse ao restante do país. A atração de indústrias e geração de empregos por meio da Zona Franca de Manaus. Muitas indústrias produzindo eletrônicos precisavam de mão de obra. E aí a Zona Franca de Manaus, ela teve um pequeno declínio a partir de 1988, quando tivemos a guerra fiscal, e aí muitas pessoas não concordavam com esses produtos terem impostos mais baixos ou não terem impostos lá na Zona Franca de Manaus. Continuando lá, também nós temos o projeto Carajás. Lá na Amazônia nós temos a maior reserva de minério de ferro de alto teor do mundo. E aí foi criado esse projeto de 1970 e 1980 para a exploração desse minério de ferro. Hidrelétricas que nós temos na Amazônia, lembra lá que eu falei? Apenas os afluentes da região do rio Amazonas que têm potencial hidrelétrico, porque são rios de Planalto. Rio Amazonas não. Nós temos lá algumas hidrelétricas chamadas de fio de água. O que são hidrelétricas fio de água? São aquelas hidrelétricas que não precisam fazer a barragem e fazer o lago, fazer o alagamento. Por quê? Fazendo o alagamento irá destruir a floresta. E essas hidrelétricas de fio de água, elas fazem uma represa menor. É claro que o potencial hidrelétrico é menor, mas não deixa de existir. E aí nós vamos ter a segunda maior hidrelétrica em capacidade de produção de energia no Brasil, lá na região amazônica. E aí, nós sabemos que a floresta amazônica, já mostrei para vocês, ela está no Brasil e em vários outros países. Por não ter um limite de onde começa e onde termina essa floresta, nós temos entrando por ali uma grande quantidade de pessoas, principalmente contrabando de drogas. E aí foi criado na Amazônia um projeto de defesa da Amazônia. Então, primeiro, o projeto Calha Norte, que tinha como objetivo, ou tem como objetivo, a vigilância da fronteira para combater fluxos ilegais de pessoas ou de materiais ilícitos. Nós tivemos também a criação do CIVAM, que eu já falei para vocês, que vai controlar principalmente o espaço aéreo da Amazônia. Sistema de Vigilância da Amazônia. Então, Calha Norte vai olhar as fronteiras por terra e o CIVAM vai olhar as fronteiras de cima, para evitar pessoas principalmente entrando com aquilo que não se deve. Muitas vezes nós também vemos na Amazônia a biopirataria. O que é isso? A biopirataria, biovida. Então são as pessoas que vêm aqui para a Amazônia e acabam levando embora algumas espécies que podem ser até raras para o seu país,
criando produtos principalmente de cosméticos em outros países com a nossa matéria-prima. Então, sem autorização de ninguém. Por isso, precisamos da vigilância da Amazônia. Então, pessoal, hoje nós vimos as características físicas e econômicas dessa região brasileira, chamada Amazônia. Até a próxima aula!